Segunda pergunta é: qual é a sua visão hoje em dia sobre os serviços domésticos? Totalmente diferente. A Naomi tinha, além de resolver todas essas questões, ainda tinha a parte que ela se importava comigo, né? E com o fato de que eu não tinha esse background, né? Para que eu pudesse me virar sozinho. Esse foi também um grande objetivo dela e que eu consegui, felizmente, bastante luta, alcançar um pouquinho. Agora eu me viro para cozinhar algumas coisas, para lavar minha roupa, para cuidar da casa. Aí realmente agora ficou independente como ela sempre foi, agora eu também posso dizer que eu consigo ser independente. E isso de maneira nenhuma enfraquece ou enfraqueceu, né, o nosso casamento. Muito pelo contrário, isso nos uniu mais. E a visão que eu tenho hoje é essa, de que é totalmente necessário, de que eu estava muito errado no começo. Eu não tinha nem muito parâmetro. A Naomi teve que me ensinar assim coisas do zero mesmo, não só na execução de tarefas, né, mas na forma de pensar, né, que é talvez o mais importante, mais difícil. E é isso, a minha parte, né, como todo homem branco, é mais simples, é só saber ouvir, né, e ter humildade para perceber que estava errado. Basicamente a minha parte foi essa. Eu acho que, assim, voltando e reforçando sempre que o papel é da mulher, né? De ver que ela tá, tipo, se é uma situação assim que incomoda ela tem que chegar e falar pra ele, né? Mas eu vejo algumas meninas que, pra falar, às vezes ela é muito ríspida, né? Ela fala com violência, o outro fala com violência, aí acaba não tendo um diálogo, não acaba, assim, chegando num ponto de, assim, negociação, que eu acho que é o ideal. Que é você fala, olha, tô com esse problema, aí o outro fala assim, ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e os dois negociarem a situação pra ficar legal. Geralmente é na violência os dois, né? Não tem uma troca. Nós latinos de sangue quente, mas tem que, obviamente, manter a calma, né? E conversar. Tem que baixar o orgulho até o mínimo, level mínimo possível. É uma das coisas mais difíceis, né? É porque a gente sempre acha que tá certo, né? E que tem que esmagar o pensamento do outro, que é uma disputa para saber aquele que tem um argumento mais forte, mas não é isso, né? Casamento não é disputa, né? Casamento é como a gente está dizendo desde o começo, é uma coisa que a gente tem que buscar igualdade, né? É uma troca igualitária, não é uma disputa. Para colocar isso na cabeça das pessoas é uma coisa um pouco difícil, mas na medida do possível esse é o caminho. Senão só vai ter briga, na briga você vai gastar uma energia enorme, vai ficar muito cansado, às vezes vai dar problema de saúde, vai ter que ir também no psicólogo e vai ser só volta em círculo, não vai resolver. Então é um gasto de energia desnecessário, desperdício. Então tem que evitar, senão vai ser só prejudicial para você mesmo. E é isso, tem que conversar com calma. Mas assim, no começo de casamento a gente comia carne e tudo, então a gente era muito agressivo, então toda vez que eu falava alguma coisa pra você, eu falava meio que na paulada, né? E aí você levava isso como uma agressão, e aí voltava também a agressão, aí a gente ficava, às vezes a gente não se falava, ou às vezes você meio que me chamava de burra, alguma coisa assim. E Me faz coisas diminuir. piores. E aí, eu acho que foi mais eu, né? Tipo, porque eu era muito mais submissa, né? Eu ficava ainda muito assim, só que aí eu percebi que é minha responsabilidade de ser mais firme. Se é um negócio que eu acho que é justo, eu tenho que lutar por aquilo e eu falo pra você aquilo que eu acho que é justo. E aí eu não posso retroceder. Porque às vezes muitas das minhas amigas falam assim, olha, aí eles chegam num consenso de, ah, você faz isso tal dia, eu faço aquilo tal dia. Aí chega no dia da pessoa, ela não faz, o outro não faz. E aí ela acaba fazendo a parte dele. Bonito, Só hein? que aí. Aí o que eu faço? Eu falo, não, se é o dia dele, é o dia dele. Se ele não vai fazer, eu quero que se. Entendeu? Mas eu não vou fazer por quê? Porque ele tem que ver as consequências do ato, assim, de não fazer. O que acontece se eu não faço? Sabe? Tipo, E a ser mulher. firme nesse ponto. E a mulher aguentar, né? Não vai fazer, o cara vai reclamar. Tá pronto pra isso. Se ele for fazer, ele vai fazer reclamando. É um ambiente assim pesado, né? Quando o homem tem esse tipo de postura, né? Que é uma postura mimada.
certo? Eu sei bem disso, eu como filho único é um bichinho bastante mimado. Foi difícil. Quem tem irmãos eu acho que é um pouco menos, mas eu acho que pode ter ainda um pouco, né? Mas como eu só consigo saber do meu caso, então eu fui bastante mimado. É isso que a Naomi falou. Colocando essa questão do vegetarianismo, né? Ficou mais calmo, né? Sim. Começou a dialogar mesmo. Tem influência. É porque uma coisa puxa a outra, né? Você tá com uma energia, uma forma psíquica de lidar com as coisas que é compatível com a carne. E vice-versa. Você come a carne e ela te leva para esses estados mais agressivos. Né? Mais densos. Então, um alimentando o outro. E para quebrar isso é muito difícil, claro. Mas se você consegue se tornar vegetariano, vai ajudar muito nesse processo. Vai te deixar mais calmo, né? Os dois têm que abraçar isso. Vai facilitar muito o processo, né? Porque essa raiva que vem de você tá fazendo uma violência, né? De comendo um animal ali que sofreu, né? E colocando essa energia em você, então você tirando isso, né? Você vai ficar mais calmo, consequentemente, né? Isso não vai entrar em você. E se a carne fosse menos consumida, com certeza ia ser muito, muito melhor, muito mais fácil. Mas aí vai de cada um, né? Cada um é cada um. Ah, mas é assim, faz parte, né, ter todo esse processo de, sei lá, você não saber direito como lidar com uma situação e aí com o tempo você vai vendo os caminhos, né? Mas eu acho que o mais importante é você visualizar o que você quer, né, assim, porque as pessoas que eu conheci, elas tinham aquele embate e levava aquela situação toda pra todo o tempo da relação. Chega uma hora que você não aguenta mais, porque já juntou, vira uma bola de neve, porque você nunca resolveu nada e aí simplesmente separa, né? Então eu vejo que se você quiser ficar com uma pessoa, você tem que resolver. Os serviços domésticos, os serviços domésticos, eles te demonstram muito isso, né? Sua parceria com o outro em prol de alguma coisa, né? E que isso é uma coisa, né, normal de uma casa, né? Você vai sujar, então essa parceria eu acho que é muito importante, esse diálogo de um com o outro, principalmente da mulher, que assim, a sociedade tá montada pro homem, então parte dela realmente, volto aqui a afirmar, ela tem que falar, porque pro homem já tá certo. Então, pra ela que não tá uma coisa legal, ela tem que chegar e falar, olha, tá errado. Eu acho que às vezes a mulher se sente muito insegura em falar, porque é como tá montada pro homem, ela se sente envergonhada, e às vezes ela não sabe como dividir isso, né? Então, uma dica que eu dou, assim, é você negociar com a pessoa o que ela consegue fazer e o que você consegue fazer. Porque normalmente o homem que não sabe fazer muitas coisas, né? Nada. Depende muito de cada pessoa, né? Cada um é cada um, mas aí vocês tentem ver o que um faz melhor, outro não, pra dividir as tarefas, né? Porque às vezes ele falava assim, eu ajudo você. E aí eu meio que falei pra ele, não, você não tá me ajudando, porque o serviço de casa não é só meu. Como você eu falei, mora. É isso, Aí a gente tem que falar que você vai fazer a sua parte. A gente vai dividir 50-50 e você vai fazer o seu 50%. Agora, se as tarefas que a gente dividiu de 100%, metade ficou com você, metade comigo. Aí a sua metade, por exemplo, eu já fiz a minha. E aí você tá sem tempo, alguma coisa assim. E eu faço as que foram atribuídas pra você. Aí sim eu falo que é ajudar. Agora, se é só você fazer a sua parte, eu não chamo isso de ajudar. Companheirismo é você ter a noção, né, de que o serviço tem que ser feito e os dois têm que fazer. E é chato, né? Lavar roupa, limpar o chão, às vezes cozinhar, depende, tem gente que gosta, mas dá trabalho, né? Entender que seu companheiro ou a sua companheira não é sua mãe, né? Não é o seu pai que vai fazer pra você não é mais criança. Então é você entender isso, que você agora é protagonista na sua casa, você vai ter que fazer. E eu falo isso pros homens, né, porque as mulheres geralmente não tem nenhum problema com isso, então é mais para nós homens. É entender isso. Isso é o principal, porque se você não é nem ajudar, né, é dividir. Ou às vezes você até fazer mais, não tem problema nenhum. Quando eu vejo louça para lavar ou qualquer outra coisa que eu posso agora tomar a frente basicamente de tudo, eu chego antes dela, eu vou e faço também. Não importa se eu vou fazer um pouco a mais, se eu tiver essa condição de fazer, eu vou fazer. Por que não deixar
né, dar mais espaço para ela e ela ficar tranquila se eu tenho ali uma condição de estar fazendo, né? É essa visão realmente de gostar do outro, né? De querer poupar o outro. Se você tem essa condição, né? Não é obrigado você fazer a mais, no mínimo igual, né? Esse é o mínimo. O a mais aí vem de você, se você quer ou não, mas isso se torna natural e vai de acordo com cada um, né? Mas essa é a visão, né? Uma mudança na cabeça que vai fazer as coisas funcionarem.